senhores ministros, senhora Procuradora-Geral, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Ao começar cada sessão neste plenário, pelos últimos 11 anos, estive sempre ciente da honra e responsabilidade de exercer papel tão importante para a sociedade. Foi com muito orgulho que, como ministra, pude discutir questões relevantes para o nosso país e para o nosso povo, e como presidente coordenar os debates que aqui se apresentaram. Hoje, esses sentimentos me parecem ainda mais intensos, pois é a última sessão que integra o corpo deliberativo desta Corte. A um lado, a sensação de missão cumprida me enche de coração de gratidão. A outro, reconheço que é tempo de fechar um ciclo. O tempo é assim, leva-nos a abrir caminho para que os que nos sucederão, porque esta é a moeda da vida, que a todos iguala, justo e equilibrado. Há mais de uma década, ao ingressar nesta egrégia Corte, ressaltei: desigualdade é falta de equilíbrio, falta de justiça, pois tal ideia de enfrentar as desigualdades tem sido motor propulsor de minha atuação pública. Naquele momento, compreendi a enorme responsabilidade de me tornar julgadora, munus que conhecia somente pelos extensos livros da época em que me formei bacharel em Direito. Desde então, procuro enfrentar a cada oportunidade as injustiças que pautam o nosso cotidiano e nos mostram claramente não se desfazerem com o mero passar dos dias. É preciso agir para mudar. Em 2021, quando recebi a nobre e desafiadora missão de presidir esta Casa, eleita para suceder o amigo de 3 gerações, o ministro emérito José Múcio Monteiro, não tive dúvida de que havia chegado a hora de impulsionar ações coerentes com o sentimento de justiça e redução das desigualdades. Não terei como ser exaustiva, pois foi um período de muito trabalho e muitas mãos. Precisarei concentrar-me em algumas das iniciativas relacionadas a 2 questões que vim percebendo ao longo de toda a minha vida: a subrepresentação feminina em diversos espaços de influência e a enorme discrepância entre os entes federativos do nosso país. Como ministra do TCU, sou a única mulher entre os meus pares e a segunda, tanto a exercer este cargo quanto a presidir a instituição. Infelizmente, nos espaços públicos que eu ocupei anteriormente, essa proporção não era diferente. Neste momento, registro a honra de falar para uma Procuradora-Geral, doutora Cristina Machado da Costa e Silva, que também conduz o Ministério Público junto a este tribunal. Vossa Excelência é motivo de orgulho por provar que nós podemos chegar onde estão nossas aspirações mais altas. Assim, ao montar a equipe de apoio à minha gestão, percebi que, apesar de as mulheres representarem 75% do quadro funcional do TCU, ocupavam apenas 10 cargos de direção estratégica. Esses dados me chamaram a atenção, pois o órgão reconhecidamente possui um corpo técnico de excelência, composto de homens e mulheres selecionados em igualdade de condições, mediante criteriosa bateria de provas, e não havia motivo para que não houvesse paridade nas posições de comando. Inauguramos, assim, a presidência, convidando mulheres a assumirem cargos de liderança, o que triplicou o percentual de ocupação feminina de posições estratégicas. Hoje, mais de um ano depois, considero que a iniciativa por si só já se mostra vitoriosa, não apenas para as mulheres, mas para a instituição e, por que não dizer, para toda a administração pública. Lembro ainda que, durante os anos em que atuei como ministra relatora, mantive ao menos metade do gabinete composto por mulheres. Posso assegurar, senhoras e senhores, que a produtividade e a qualidade dos trabalhos me mostraram
contínua e claramente se tratar de medida acertada. Também, sob o prisma da eficiência e da inovação, podemos identificar ganhos substanciais na medida em que uma visão mais pluralista certamente elimina pontos cegos nas discussões e permite, ainda, a manifestação de talentos escondidos. Fico satisfeita por termos conseguido avançar internamente no que se refere à igualdade de gênero e mais contente pelo fato de que o referido progresso tenha sido percebido de forma positiva pelo corpo funcional, como podemos verificar na pesquisa de clima organizacional, que se traduziu em abertura para sempre aprimorarmos a qualidade do nosso ambiente de trabalho. O segundo ponto que gostaria de destacar versa sobre outra assimetria, com que tive contato desde muito cedo, ainda em Pernambuco, e confirmada a mim, nesta Corte, as desigualdades regionais, estaduais e municipais. No Brasil, dada a grandiosidade, é compreensível entre os que não possuam a mesma estrutura e o conhecimento acerca da gestão de recursos públicos. Se, por um lado, não há permissivo legal para adaptarmos as exigências às características do jurisdicionado, por outro, não acho justo que eu já estou mais desassistido, seja apenas por não saber qual é o certo a ser feito ou não possuir condições para tanto. Menos justo ainda seria privar a população dos municípios menos estruturados de receber bens e serviços da maior essencialidade, usualmente implementados por meio da aplicação de recursos federais. Verifica-se assim também nesse aspecto uma cruel desigualdade. Quem mais precisa dos recursos descentralizados normalmente tem menos base e conhecimento para aplicá-los. É bem verdade que, na estrutura em si, nós, do TCU, não temos competência para interferir. Entretanto, a partir da visão sistêmica construída através dos anos pelo Tribunal, acredito que podemos, sim, contribuir por meio das funções pedagógica e orientativa para reduzir o desequilíbrio de conhecimento e, com isso, prevenir falhas prejudiciais ao melhor uso dos recursos públicos. Com esse intuito, criamos o Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, TCU mais Cidades, para aproximar da Corte o gestor que quer acertar, criando oportunidades para o compartilhamento de experiências enriquecedoras. O programa, lançado em março de 2021, contempla áreas de interesse mais relacionadas à atuação municipal, saúde, educação e infraestrutura urbana, e alguns temas transversais, como contratações e finanças públicas, além de transferências obrigatórias. Entre as principais ações, destaca-se a realização do webinário temático, elaboração de publicações e cartilhas, bem como a disponibilização de videoaulas e hotside, com quase 100 mil acessos, agregando todo o conteúdo produzido para os gestores municipais. Infelizmente, as diferenças mencionadas, tanto com relação ao gênero quanto às características dos entes federativos, não são novidade e, sob o incalculável impacto mundial provocado pela crise sanitária, acentuaram-se aquelas e outras várias desarmonias sentidas em todas as instituições e aspectos da vida dos cidadãos. No TCU, recordo que os vários desafios de conduzir instituições desta envergadura foram potencializados. Sem dúvida, o maior desses desafios era o de cuidar das nossas pessoas. Passamos bruscamente do regime de trabalho majoritariamente presencial para o exclusivamente remoto, o que exigiu o uso intensivo de ferramentas de tecnologia da informação e o aprimoramento da segurança das informações e da proteção de dados. Neste contexto, foi instituído o Programa Especial de Segurança da Informação do TCU, Programa TCU Mais Seguro,
que contempla ações em 3 eixos principais: tecnologia, comportamento e gestão de riscos e continuidade. A partir de iniciativas conjugadas nessas três perspectivas, o programa vem contribuindo para a rastreabilidade dos dados com consideráveis benefícios, tais como a melhoria do controle de acesso, o aumento da segurança no trabalho remoto e o bloqueio a ataques invasores. Enfim, inúmeros são os desafios que a pandemia impõe às organizações de todo o mundo globalizado e tecnológico, colocando na ordem do dia discussões veementes acerca do futuro do trabalho. Apesar de reconhecer se tratar de prognóstico complexo e multifacetado, por entender que poderão servir de bússola para o que vier, gostaria de compartilhar algumas percepções básicas e, por isso, mais perenes, que pude formular nesse período dignificante de gestão em que priorizamos as pessoas. Antes de tudo, não se pode perder de vista que a realidade é, em si, dinâmica. É preciso ainda atentar-se para o fato de que os atuais avanços tecnológicos aceleraram, e muito, a velocidade das mudanças. Assim, não há panaceia para remediar toda e qualquer dificuldade e a qualquer tempo. É preciso estar sempre atento e vigilante para identificar demandas do momento e encontrar soluções adequadas e tempestivas. Para fazê-lo com eficiência, porém, não podemos ser autorreferenciados. É preciso interagir com instituições nacionais e internacionais e compartilhar experiências em busca de boas práticas inspiradoras. Nesse processo dialógico de construção de conhecimento, contudo, não se pode perder de vista o pressuposto inafastável de nossa existência, qual seja o de bem servir a população. Dessa forma, a procura por soluções e adaptações deve, sempre, estar orientada para o que a sociedade espera de nós. Não se pode olvidar que tal perspectiva humana do trabalho vai muito além da tradicional discussão acerca de produtividade. Atualmente, os debates evoluíram, segundo o panorama que reconhece a importância do trabalho para dar sentido à vida das pessoas, materializando-se em preocupações sobre como manter a aderência, o comprometimento e o senso de pertencimento em relação às organizações. Qual será exatamente o futuro do trabalho? Não sabemos. Entretanto, seja qual for a receita adotada, requererá como ingredientes a todo momento o foco nas pessoas e a escuta atenta e empática. Como salientei, as ações e reflexões ora comentadas foram apenas algumas de tantas outras realizações no período. Posso, a título de breve enumeração, elencar como feitos desta gestão o fortalecimento institucional por meio da gestão da ética e outras ações, suporte aos colegiados, a aproximação com o Parlamento, a implantação da plataforma TCU Digital, o aprimoramento da tecnologia da informação nas áreas meio e fim, o desenvolvimento de capacidade e a integração com o cidadão, as ações de cuidado com servidores e colaboradores, a racionalização de custos ocorridas em várias sedes das secretarias nos estados e inovações e ações impactantes no controle externo, a exemplo de processos de enorme importância para o país, como que tratam da desestatização da Eletrobras, da licitação da tecnologia 5G e das contas de governo e muitos outros. Para maior riqueza de detalhes, em relação aos pontos agora explanados, além de tantos outros de enorme valor institucional, distribuir a publicação Balanço da Gestão, que traz um apanhado do que realizamos desde que assumi a presidência. Por tudo isso, é que me eleva o sentimento de reconhecimento a todos que se doaram e colaboraram com minha passagem pelo Tribunal de Contas da União. Senhores secretários-gerais, Leonardo
Albernaz, Adriana Amorim e Lúcio Flávio Ferraz, senhores coordenadores gerais, senhora coordenadora geral, consultor jurídico, secretário e secretária das unidades da presidência, secretários nas 3 secretarias, CGDAN, CGSEX e CGPRES, chefes de assessoria, diretora-geral e secretários adjuntos, a liderança por vocês exercida foi impecável e possibilitou que cada um dos projetos traçados no início do mandato tenha sido convertido em ações palpáveis pelo envolvimento e energia dedicado ao nosso tribunal. Minha sincera e enorme gratidão. E é com esse sentimento de gratidão que me encaminho para o final desse discurso e da minha experiência no tribunal, convencida de que esse é um momento que guardarei com especial carinho. Agradeço na pessoa de meu filho Antônio e em memória de meu filho Eduardo, a minha família que me fez quem sou e me incentivou a seguir a carreira pública em benefício da população. Agradeço ao povo de Pernambuco pela confiança em mim depositada nas urnas, que me permitiu exercer 2 mandatos na Câmara dos Deputados e, assim, em continuidade ao papel que lá desempenhei, lograr fazer parte dessa egregia corte. Agradeço por todo o apoio que recebi desta jornada. Cada um dos senhores ministros Walter Alencar Rodrigues, Benjamin Zinler, Haroldo Cedrais, Augusto Nardes, Bruno Dantas, Vital do Rego, Jorge Oliveira e Antônia Anastasia, bem como os ministros substitutos André Luiz de Carvalho, Augusto Sherman Cavalcante, Marcos Benquerê Costa e o Éder de Oliveira, o meu muito obrigada pela parceria em prol do bem público e pelos momentos ricos em companheirismo e aprendizado mútuo. Agradeço a colaboração ativa dos membros do Ministério Público junto ao TCU, Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, subprocuradores gerais Lucas Rocha Furtado e Paulo Bugarim, e também dos procuradores Marinos Marcico, Júlio Marcelo de Oliveira, Sérgio Caribé e Rodrigo Medeiros de Lima. Sem a sua percussiente e abalizada participação de Vossas Excelências, não conseguiria cunhar a qualidade que pretendia em minhas decisões colegiadas. Em nome da chefe de gabinete, Ana Maria Alves, agradeço o empenho, o incansável comprometimento e o profundo conhecimento técnico demonstrado por toda a minha equipe, que, além de tudo, o amparo profissional transformou um encontro fortuito de pessoas em amizades que carreguei para toda a vida. Gostaria realmente de citar nominalmente cada uma daquelas com quem tive a sorte de conviver no TCU. No entanto, correria o risco de parecer injusta ao deixar de mencionar um nome que seja. Portanto, saibam que cada presença me marcou com aprendizados, alegrias e êxitos. Certamente deixarão muitas saudades. Agradeço a todas as mulheres que aceitaram o convite para assumir cargos estratégicos na minha gestão e que desenvolveram o seu trabalho com brilhantismo, demonstrando de forma cabal que estão, sim, muito bem preparadas para o que quiserem fazer e conquistar. E, por favor, queiram e conquistem sempre mais. Agradeço, finalmente, a todo o corpo funcional do Tribunal e a todos os colaboradores que fazem mais fácil, leve e alegre o nosso caminhar. Pois bem, minhas amigas e meus amigos, em razão do dinamismo que é inerente à vida, é chegada a hora de partir para outros desafios. Levo comigo um pouco de cada pessoa com quem convivi nesta casa. Saio com os mesmos valores que trouxe, porém reforçados pela certeza de que é possível transformá-los em realidade. Deixo o cotidiano do tribunal com o coração sereno, inebriada pela satisfação de ter recebido o apoio necessário de Vossas Excelências para implementar mudanças que há muito rondavam meus pensamentos. Parafraseando Euclides da Cunha, afirmo que toda nordestina, todo nordestino é, antes de tudo, um forte.
e quando Fortaleza encontra notório saber jurídico, identificamos de plano o próximo presidente do TCU desta Corte de Contas, ministro Bruno Dantas. É enorme a felicidade de ver Vossa Excelência como sucessor. Desejo-lhe muita sorte e êxito na condução do TCU. Sigo também levando em frente, com muito orgulho e amor, o legado de luta por direitos sociais e justiça que sempre recebi de meu saudoso pai, Miguel Arraes. Grande e valente homem, que colocou sua vida pública à frente de sua própria liberdade e me ensinou a real importância do coletivo sobre o individual, ideais que compartilhei com meus filhos Eduardo e Antônio e que seguramente inspiram meus netos e guiarão nossas próximas gerações num Brasil cada vez mais carente de soluções sociais efetivas. Essa perspectiva ampla, além de ser algo mais consentâneo com as promessas da nossa Constituição cidadã, pedra angular do Estado Democrático de Direito, dá a mim a possibilidade de, a cada dia, ressignificar as vicissitudes da vida, sempre em prol de algo maior. É um exercício diário. Carrego em mim também os sentimentos de minha saudosa mãe, Célia de Souza Leão, que, apesar de ter nos deixado precocemente, apresentou seus filhos a dura realidade do povo nordestino sofrido, nos contagiando com sua incansável prática de caridade. Finalizo retomando que Pernambuco é a raiz da minha vida. Essa raiz cresceu e deu frutos audaciosos, nunca imaginados e bem longe do tronco em que lhes deu origem. Mas agora é o momento de retomar essa proximidade para continuar levando a mensagem adiante. Assim, quem quiser tomar um bom café com bolo Souza Leão, receita da família de Dona Célia, que, diga-se de passagem, sem falsa modéstia, é muito melhor do que o bolo de rolo. Saberá onde encontrar esta amiga. Chegue sem títulos, sem arrodeios, como dizem os meus conterrâneos, e procure somente por Ana. É assim que meus amigos me chamam, evocando por derradeiro o inesquecível poeta Carlos Drummond de Andrade. Inspiro-me na frase que serviu de norte para o meu pai até o fim de sua vida, para dizer que deixo agora o cotidiano deste querido tribunal, mas continuo tendo em minhas mãos todo o sentimento do mundo. Grande abraço.